Bem, desculpe pela interrupção, mas foi problema técnico, né? Vamos então falar sobre o apêndice A1, sobre a partida de rápido, né? Que antes era de menos de 15 minutos, mas inferior a 60. Agora passou para ser de mais de 10 minutos a menos de 60. Ou seja, é uma partida no ritmo de mais de 10 minutos a menos de 60 minutos para cada jogador. Bem, o apêndice A3 ele sofreu uma alteração. A supervisão adequada e inadequada, ela acabou. Agora existe simplesmente supervisão, um ato que funciona, por exemplo, no máximo 3 partidas, ou quando a partida é gravada. Então na competição valem as regras de xadrez standard, tá? Nesses casos. Infelizmente aqui no Brasil nós não temos esse tipo de competição que tenha 3 actos, que um acto supervisiona no máximo 3 partidas, né? Você teria de ter um exército de actos, né? Nos torneios de arco, rápido e blitz, né? Então isso aqui, a aplicação do A3 aqui no Brasil é praticamente impossível, né? A questão do A4, lembro que cada jogador tivesse efetuado 3 lances, nenhuma reclamação pode ser feita sobre a questão de colocação das peças, acerto de relógio, tudo. Isso eles passaram de 3 lances, que era muito pouco, né? Passaram para 10 lances. Tá? E também essa ressalva aqui, a menos que a programação do evento seja afetada. Então, poderá ser feito desde que eles têm muita preocupação do árbitro atrasar as competições, né? Esse A4B, ele é um dos artigos mais importantes aí é um dos apêndices mais importantes, porque ele muda bastante a arbitragem de partidas de rápido. Vocês lembram que na lei anterior o árbitro virava um poste, né? Ele ficava lá, ele só fazia intervenção quando era solicitado pelos jogadores, né? Então agora mudou de figura. O árbitro, que observar lances ilegais completados, um lance ilegal completado, ele deverá declarar a perda da partida para o jogador. Só que ele tem que ser rápido porque o oponente não pode responder ao lance. Se responder, já não pode fazer a intervenção. E aí, se o árbitro não intervier, o oponente é que pode reclamar a vitória caso não tenha respondido o lance ilegal. Se o oponente não reclamar e o árbitro não intervier, o lance ilegal permanece. E a partida continua, tá? Ok? Vocês sabem que os lances ilegais que não forem notados, eles são perdoados. E continua isso no rápido e no blitz, tá? Então, como já foi falado, né, o árbitro só podia intervir se houvesse uma solicitação de um dos jogadores. Né? O árbitro deve intervir em lance ilegal, mas ele tem de observar, repetindo, né, realçando, né, que o oponente não pode ter respondido o lance. Tá?
Também queda de seta mudou. Antes era impossível o árbitro intervir e gritar queda de seta numa partida de rápido e blitz. Agora, se ele perceber que houve uma queda de seta, que ele também não pode controlar todas as mesas de um torneio de rápido, né? Se ele passar pela mesa, ele é obrigado a assinalar a queda de seta, tá? Então, o árbitro pode intervir em lances legais e também em queda de seta. A grande novidade dessa lei, na parte de rápido, é a questão até relativa a posições ilegais que vocês ouviram anteriormente, né? Então, se o árbitro observar que ambos os reis estão em xeque ou um peão permanece lá esquecido na casa de promoção, o árbitro não pode intervir diretamente, ele deve aguardar até que o próximo lance seja completado. Caso a posição ilegal ainda persista no tabuleiro, partida empatada. Essa é a novidade terrível para os árbitros, né, e para os jogadores também. Mas é um comando agora da lei que o árbitro vê uma posição ilegal, ele não intervém diretamente. Tá? Se a posição, deixa o jogador jogar, se a posição permanecer no tabuleiro, aí o árbitro intervém. Se não permanecer, o jogador mudar, então o árbitro não toma nenhuma posição, ele não faz nenhuma intervenção. Tá? Agora, isso aí tem de prestar muita atenção, né? Que de repente o árbitro vê dois reis em xeque, para o relógio, intervém e pode capivarar, né? Bem, o Blitz também teve mudança, né? Porque antes era de menos de 15 minutos para cada jogador. Agora passou a ser de 10 minutos ou menos, né? Ou seja, a partida de blitz passa a ser aquela no ritmo de 10 minutos ou menos para cada jogador. A questão das penalidades tem uma novidade nas partidas de blitz. O árbitro não vai poder conceder mais de 1 minuto para um jogador, tá? Antes, o árbitro concedia 2 minutos e acabava influenciando no resultado. Então, isso significa que, no blitz, se o árbitro for acrescentar tempo ao relógio do adversário, ele vai ter de calibrar, no máximo, 1 minuto. Tá? Não pode dar mais de 1 minuto, porque a lei não permite. Tá? Bem, o B3, aquela questão do rápido, da supervisão adequada, também acabou por blitz. Não existe mais supervisão adequada. E um árbitro supervisionando uma partida é impossível, né? Aqui no Brasil não é aplicável esse B3, né? Isso aí é só para a Europa do euro, né? Então, a adequada e inadequada supervisão, pode o pessoal esquecer disso, né? Que eu vejo alguns árbitros ainda falando sobre supervisão adequada e inadequada. Isso não existe mais, né? O B4 também é complicado aplicar porque não existe possibilidade de você ter aplicação. Notação algébrica
houve só umas alterações cosméticas, tá? Vocês podem dar uma lida lá no apêndice, mas é praticamente tudo que valia na lei anterior está na lei atual. A regra para deficientes visuais, que antes era apêndice E, passou a ser apêndice D. Houve apenas algumas alterações de redação para compatibilidade. Tá? Por exemplo, os jogadores podem falar nome de peça e coordenada na língua nacional. Anteriormente era na língua alemã. Melhorou, né? Porque já imaginou o brasileiro falando alemão lá? Eva Vier, Eva Fünf, né? O jogador acabava perdendo a partida porque não sabia falar lance em alemão. Né? Então agora pode falar em tupiniquim mesmo. Eles alteraram a lei, né? E normalmente o pessoal fala em língua inglesa, né? Que é nos mundiais, o pessoal apela para o inglês mesmo. Tá, outra questão também é sobre lance ilegal, que antes o dever, ele falava um lance, fazia um lance e falava outro lance, ele acabava perdendo a partida porque ele fazia isso 1, 2, 3 vezes e acabava perdendo a partida porque era tudo considerado lance ilegal. Agora, com a nova definição, é apenas uma irregularidade, apenas chama-se a atenção do jogador, né? Mas não vai punir com a derrota, né? Suspensão de partidas também, que eram tratadas, não eram tratadas em apêndice, ficou agora no apêndice E, mas só em casos excepcionalíssimos a suspensão de partidas, né? As regras de xadrez randômico também houve só alteração cosmética. Tá? Bem, vocês se lembram que eu falei que o artigo 10 passou a ser o apêndice G. O 10, o artigo 10, ele trata do final acelerado. Então nós tínhamos o famigerado 10.2 aí, né? Ele foi retirado da regra de competição, passando a ser facultativo no apêndice. Tá? Então, no apêndice G2 diz que antes do início de um evento deverá ser anunciado se o apêndice deverá ser aplicado ou não. Se o organizador quiser aplicar o antigo 10.2, ele tem de dizer, olha, será aplicado o apêndice G. Ele anuncia isso num congresso técnico. Tá? Pode constar também do folder ou do regulamento técnico do torneio. Caso contrário, a queda de seta vai implicar em perda pelo tempo, né? O G3, ele fala sobre a aplicação do apêndice, né? São só para partidas standard e rápido, sem incremento, tá? Blitz não é aplicável, tá? O G4 é uma novidade que é nos Estados Unidos, né? Que o jogador pode, quando tiver menos de 2 minutos, né? Ele pode reivindicar que o jogo mude do relógio mecânico para o relógio digital, tá? Ou seja, bota lá o tempo, né? Bota os tempos que faltam, um incremento de 5 segundos para cada um e um tempo extra para os jogadores. Isso só é possível, evidentemente, se tiver relógio suficiente, né?
Nesse caso, quando o jogador pedir isso, ele está, na verdade, fazendo uma oferta de empate. Aí o adversário ele pode aceitar ou recusar. Caso recusado, se ele aceitar, o empate é declarado. Caso recusada a oferta, e se o árbitro concordar, tiver relógio suficiente, então os relógios serão ajustados com tempo extra. E o oponente vai receber aqueles 2 minutos que recebia no 10.2 e a partida tem continuidade como se fosse uma partida de 10.2. Tá? Isso era praticado nas competições americanas, né? Mas lá não tinha problema porque eles têm relógio digital suficiente para fazer isso. Né? Aqui, não sei se é possível nos torneios. Né? Bem, o G5 é exatamente o 10.2. Tá? A redação é semelhante ao antigo 10.2 e o árbitro vai ter aquelas mesmas alternativas de aceitar, adiar ou rejeitar a reivindicação. Vai aplicar exatamente como é aplicado antigamente. Só que a única diferença é que o árbitro é uma armadilha para o árbitro, porque agora a decisão dele não é definitiva. E se ele errar e decretar um empate errado, ele vai ter problemas com o comitê de apelação, porque possivelmente o jogador que for prejudicado vai entrar com uma apelação e eles podem reverter a decisão dada pelo árbitro, que passa a não ser mais definitiva, né? Ela pode ser reformada. Tem um glossário de termos enxadrísticos, né? Antes não era editado, agora ele é um glossário de termos, tem muitos termos, vocês já devem ter visto lá na última parte da lei, né? Ele não faz parte integrante da lei, por isso pode ser atualizado sempre que necessário lá pela FIDE, né? A lei só altera de 4 em 4 anos, né? Mas esse glossário pode alterar em mais vezes, né? E agora vamos falar sobre as mudanças nos regulamentos FIDE, tá? Regulamento de rating, houve mudanças, vocês vão ver. Títulos também, e parcelamento suíço também. Então, o coeficiente K, por exemplo, antes era K igual a 30 para novo jogador, até completar 30 partidas, 15 enquanto o rating permanecia inferior a 2.400, e 10 quando atingisse 2.400, permanecendo mesmo depois de baixar o rating, né? Atualmente, o 30 passou para 40. Tá? Novo jogador, mesmo número de partidas, 30 partidas, o K é 40. Tá? O K que era 20 passou para 15, enquanto o jogador permanecer com menos 2.400. K igual a 10 foi mantido, né? K igual a 40 também até o jogador completar 18 anos, tá? Ou o rating dele ser 2.300 ou mais, né? Enquanto seu rating não for, for menor que 2.300. Quando atingir 2.300, ele vai mudar para o K
igual a 20, né? Bem, vocês devem perceber que esses novos valores de cá, 20 e 40, principalmente 40, alavanca tanto para ganhos quanto para perdas, né? Tem jogador que adora quando ganha, faz um bom torneio e pega ainda está no 40 lá, é formidável, fica contente. Mas quando ele perde, ele fica furioso, queria aplicar aquele K antigo, né? Sobre a obtenção do primeiro bloco, né? Dos blocos, né? O jogador R antes deveria fazer pelo menos um ponto em 3 partidas, né? Atualmente é meio ponto, tá? Melhorou, né? Porque diminuiu, deu mais chance, né? Se fizer 0 ponto no primeiro bloco, ele é desprezado, né? Ou seja, ele vira pó, não entra no cômputo, né? Mas o problema é que se o jogador R já fez um bloco, os blocos de 0 subsequentes, feitos posteriormente, eles passam a entrar no cômputo do cálculo de rating inicial, porque várias pessoas reclamavam, né, diziam, eu estava com rating médio bom de 2.100 e caí para 1.800, mas é porque teve bloco de 0 e acabou catapultando o rating dele lá para baixo, né? Aí ele sai com um rating inicial bem menor, né? Obtenção de rating feed, tá? Antes eram 9 partidas, tá? Em um ou mais torneios, né? Agora passou para 5 partidas, tá? Também em um ou mais torneios. E a prescrição é de 26 meses, né? Tem gente que fala, poxa, eu tenho um bloco muito bom ali, mas esquece que ele já virou pó há muito tempo porque passaram os 26 meses, né? Então tem de prestar atenção na prescrição, né? Questão de relógios eletrônicos e analógicos em torneio. Em ITT, o controle de tempo e as configurações de relógios para todos os jogadores deve ser o mesmo, tá? Então não pode ficar usando relógio eletrônico e analógico, tá? Ou seja, é vedado o uso misto que pode ocorrer nos IRTs, tá? Agora, se houver incremento de lance nos eletrônicos, tem que ser o mesmo incremento. Por exemplo, se for delay de 10 segundos, todos usam delay de 10 segundos. Tá? Se for incremento de 30 segundos, todos os relógios têm que ter incremento de 30 segundos. Arbitragem de TT, pessoal, continua com AI ou AF, tá? O árbitro-chefe, ele tem de ser AI ou AF porque mela o torneio, tá? E o árbitro-chefe ele pode indicar adjunto temporário a essa possibilidade, né? No IRT, o Rating Office da federação pode endossar o relatório do torneio. No ITT, não adianta, o Rating Office não pode endossar o torneio. Ou manda torneio que seja arbitrado por um AI ou AF, ou então eles não calculam o rating do torneio, não vale a norma. Né? E nesses torneios ITT, o AI, por exemplo, e o AF, né, que são árbitro-chefe
e árbitro adjunto, por exemplo, eles não podem sair da sala ao mesmo tempo. Tá? Se um sair, o outro tem de ficar na sala. Bem, buy ausente. Existem dúvidas sobre a aplicação do buy ausente nos torneios IRT. É permitido o buy ausente meio ponto, tá? Desde que seja divulgado, quer dizer, conste do regulamento, né? E o árbitro-chefe concorde na aplicação, na concessão do buy ausente, tá? O jogador não pode receber nenhuma condição especial, né? Nenhum bônus, né? O jogador não pode ter feito inscrição gratuita, né? Se ele recebeu inscrição gratuita, também não pode ser buy ausente. O pedido do buy ausente deve ser formalizado no ato da inscrição, tá? Não adianta chegar e falar de boca isso, que tem que ficar registrado. Pode registrar por e-mail, por exemplo, ou outro tipo formal, tá? A questão de atribuição de cor, a nenhum jogador será atribuída a mesma cor por 3 vezes consecutivas. Mas na última rodada do torneio, pode ter uma exceção à regra, tá? Vamos supor, por exemplo, que 2 jogadores estão com o mesmo histórico lá e um deles estão com a mesma pontuação e decidindo o campeonato. Então eles vão jogar e um deles vai repetir cor pela 3ª vez. Mas isso é uma exceção da regra aí, né? Bem, as regras do emparceramento devem ser transparentes de modo que o emparcerador possa facilmente explicá-las. Tá? Isso é uma obrigação do emparcerador explicar as regras. Quer dizer, o árbitro ou pessoa incumbida pelo emparceramento, que aqui no Brasil o árbitro é que acaba fazendo o emparceramento, né? Mas na Europa, nos Estados Unidos, existe uma equipe de aumento, né? E essa equipe, ela não pode se negar a explicar regras para quem tiver dúvida, tá? Bem, os sistemas de emparceramento suíço usados, né, são aqueles aprovados pela FIDE, tá? No caso da CBX, nós recomendamos o uso do software Swiss Manager, que tem o sistema, faz de acordo com o sistema holandês aprovado pela FIDE, né? Agora, em outros países, eles usam aí softwares estranhos, né, e acabam tendo problema na hora de encaminhar o relatório para a FIDE, tá? Métodos acelerados. São aceitáveis métodos acelerados se forem anunciados com antecedência pelo organizador, tá? O responsável pelo emparceramento, ele pode usar o método acelerado nas 2 primeiras rodadas do torneio, tá? Mas ele tem de anunciar isso aí, tá? Não pode chegar e decidir na hora fazer acelerado porque um cara chegou e, não, eu quero que faça acelerado, né? Um jogador lá cria um problema e diz que quer método acelerado, não pode ser feito assim, tem de ser anunciado com antecedência, tá? Também não pode beneficiar jogadores, tá? Não pode ser tendencioso o método. Se fizer, por exemplo, no Swiss Manager, o Swiss Manager emparcela nas 2 primeiras rodadas
tudo dentro do que a FIDE recomenda, tá? Muito cuidado com alterações manuais, tá? Porque não é permitido mudar os emparceramentos corretos em favor de qualquer um dos jogadores, tá? Se houver indício de favorecimento de qualquer jogador para atingir uma norma, por exemplo, a Comissão de Qualificação da FIDE vai encaminhar relatório do torneio para a Comissão de Ética da FIDE instaurar processo disciplinar, tá? E pode dar muitos problemas nisso aí, tá? Questão de inscrições em torneios suíços, tá? IRT suíço. As situações em que o árbitro-chefe pode aceitar a inscrição de jogador que não vai participar das primeiras rodadas, por exemplo, são essas aqui, ó. Se o jogador notificar que não jogará a primeira rodada, pedindo, por exemplo, bye meio ponto, vai ser atribuído o número de parcelamento a ele e ele vai ser emparcerado da segunda rodada em diante, tá? Se o jogador para a terceira rodada, pedindo bye meio ponto, ele vai receber número de parcelamento, vai ficar bye ausente na primeira rodada, não será emparcerado na segunda, recebendo 0 ponto, e será emparcerado da terceira rodada em diante. Tá? Compreendeu, né? Isso aí? Me perguntaram outro dia que tinha um torneio esquisito, que entrou um jogador para jogar a partir da terceira. Eu falei para a pessoa que é possível isso aí não é nenhuma malandragem do organizador. Tá? O organizador entradas em suíço até a terceira rodada, tá? Inclusive. Ninguém pode entrar a partir da quarta rodada, por exemplo. Tá? Abandono. Será considerado abandono de torneio o não comparecimento do jogador a uma rodada sem que tenha avisado ao árbitro, a menos que a ausência seja justificada com argumentos aceitáveis, tá? E prestados antes da divulgação do próximo emparcelamento. Tá? Caso contrário, o jogador vai ser retirado do emparcelamento. Tá? Vai ser considerado abandono do torneio. Ele não justificou com justificativa plausível, aceita pelo árbitro, ele não vai mais participar do emparcelamento. Tá? Que é inadmissível que o jogador, por exemplo, perca por um WO e não avise o árbitro. Né? Isso é uma falta de consideração com o árbitro, organizador e com os demais jogadores. Tá? Então, o árbitro deve considerar como abandono a falta sem justificativa aceitável. Tá? É bom frisar isso aqui. E agora podemos iniciar a parte de perguntas. Pedir ao Gerson, organizador, que me passe as perguntas aí. Ok, Bento. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Tem retorno? Estou ouvindo bem você. Você está me ouvindo bem? Sim, ok. Então, ó, nesse restante, né, de palestra, nós tivemos aquela interrupção, né, não fui lá com o Bento, fui aqui em Minas, inclusive nesse momento está chovendo e acabou a energia, eu estou no notebook, a energia do notebook não teve problema, né? O problema é a conexão, e aí a conexão também cai. Bom, então, estamos aqui, né, já apostos para poder responder as perguntas. Então, agora nós vamos entrar nas questões de arbitragem. Alguém que queira fazer alguma pergunta pode fazer e nós vamos repassar para o Bento, ok? Então, estamos aguardando agora as perguntas e depois nós vamos para as considerações finais. Tem possibilidade de voz aí deles? Né?
Tá, eu vou, Voz... eu vou abrir aqui o microfone para que, se alguém quiser fazer a pergunta por microfone, tem essa possibilidade. A questão é que acaba tendo interferência. Se a gente tiver muita interferência, eu tiro. Okay? Então, está aberto o microfone. Via voz, né, via microfone, todos agora têm a possibilidade. E aí, vamos fazer a primeira pergunta. Caso alguém esteja, né, com o dispositivo de microfone. A Maria não. Segura. Aí é só falar o nome e a pergunta. Sempre foi nosso pai. Se é, né? Foi verdadeiro. Então, né, se tiver com o microfone, é só fazer a pergunta via chat. Se tiver problema também com a pergunta via chat, quando a gente encaminhar o e-mail depois convite, eu vou deixar já o e-mail, né, que é o e-mail que está disponível na CPX também, o e-mail do YouTube, né? E aí vocês também podem encaminhar diretamente a ele. Eu acho que é difícil, porque eu estou fazendo o equipamento, né? De voz, a gente está fazendo o equipamento, pode estar fazendo. Enquanto chegam as perguntas, eu vou fazer uma pergunta para o Bento, que aí ela vai ficar gravada, né? Eu não sei se vocês sabem, eu também sou árbitro e sempre que possível eu prestigio as questões de arbitragem. Apesar de profissionalmente lidar mais com o xadrez como professor, né? Como currículo eu tenho, né, atuado também como árbitro. Bento, de tudo o que houve de mudança, né, nós tivemos coisas muito interessantes, por exemplo, como o 10.2 ter passado para apêndice, ficou facultativo e os árbitros em geral, os organizadores, não têm feito essa opção, né? Mas uma questão eu acho que é muito polêmica é aquela questão de se o árbitro passar, ver uma situação irregular, esperar o lance e o jogador não sair da situação irregular, né? Ou seja, você poder decretar o empate, isso aí acho que é bastante polêmico. Explica pra gente se já teve casos assim, você arbitrando, se alguns colegas nossos fizeram perguntas sobre isso, como é que está essa questão na prática? Ou seja, se prevalece o lance ilegal, né? Se prevalece um rei, por exemplo, que está em xeque, o que tem acontecido aí na prática dos torneios pelo Brasil? Não está chegando o som, Bento. Pelo menos eu não estou ouvindo aqui, não. Experimenta falar agora, Bento. Agora está certo. Ok. Bem, você está se referindo a dois reis em xeque? Isso, exatamente. Então, seria uma partida de xadrez rápido, né? Você está passando pela mesa 5, por exemplo, e você vê dois reis atacados, é isso? Exato, é isso. Bem, você não deve fazer de imediato a intervenção, tá?
Perfeito. Você tem que esperar o jogador fazer o lance e se a posição legal persistir no tabuleiro, você então decreta o empate. Se a posição for mudada, e é uma posição normal, em que não tem dois reis mais atacados, por exemplo, o jogador estava com um rei em E5 e o adversário em E6. E você vê aquela situação, rei em E5 e E6. Aí o jogador, com as pretas, tira o rei E6 e retira do cheque duplo ali que está vendo, né? O rei atacando o rei. Se mudou a posição, você não intervém mais. Mas se, por exemplo, ele pega e joga com a tua rede, você para o relógio e decreta empate, com base no PNPA. Entendi. Beleza. Eu acho o som, eu não sei se é só para mim, ele está falhando um pouco, então eu vou dar a sugestão de a gente fazer o encerramento agora, e aí eu vou enviar aqueles dois arquivos, né, que são os arquivos referentes à palestra, e deixar o e-mail do Bento, né, que aí vocês podem encaminhar para o Bento diretamente, né, porque o som está falhando um pouco. Pessoal, então eu vou deixar agora com o Bento, né, as considerações finais, agradecendo demais, né, mais essa oportunidade que ele deu para a gente de falar, né, sobre arbitragem, que são questões muito polêmicas, que nós, eu também sou jogador, a gente enfrenta em torneios, né, os colegas também de arbitragem, então isso aí dá muita luz, ajuda muito a gente, né, quando tem que fazer alguma intervenção, quando estamos ali em torneios, se tiver como jogador, né, para a gente saber o que pode ser feito e o que não pode. Então, ter um árbitro, né, do conhecimento que o Bento tem, do nível dele, né, um árbitro, né, que já foi árbitro-chefe de um campeonato do mundo, né, no México, em 2007, aqui para a gente, né, falando e expondo, né, as suas ideias, falando, né, de mudanças nas leis, em regulamento. Então é um privilégio muito grande. Agradecemos novamente o Bento, está tudo gravadinho, né, e depois a gente encaminha para o pessoal. Considerações finais, então, do árbitro nacional pelo Bento. Bem, quem tiver dúvida do que foi falado aqui, pode mandar um e-mail para bento1306@gmail.com. Eu responderei as questões que me mandarem. Aí, obrigado por aguentarem 2 horas, né, de exposição. Fico impressionado com o interesse por arbitragem no Brasil. Né? É isso mesmo, Bento. Então, boa noite. Mantivemos, né, assim, mesmo com a queda, o mesmo número que começou, né, a assistir a palestra, terminou. Ou seja, o interesse esteve assim o tempo todo, né? Durante quase 2 horas que nós tivemos online, os participantes estiveram conectados com a gente. Ok. Se por acaso houve uma interrupção aí, eu não sei, naquela hora que parou, eu não sei qual foi a parte que parou. Talvez tenha sido quando estava falando no apêndice, né? E eu peguei de novo do apêndice A até o final, né? Talvez vocês tenham perdido alguma coisa no final dos artigos 12, 11 e 12, né? Mas ok, eu acho que Aí, no caso, foi retomado rapidamente e também, Bento, tem uns arquivos, né, que você cedeu para a gente poder enviar aqueles participantes, né, todos os que escreveram, e aí, através desses arquivos em PowerPoint, também as pessoas podem
ler, né? Eles podem observar ali se tiver faltado alguma coisa. Ok. Então, até a próxima. Então, vamos encerrar. Obrigado a todos, né? E até a próxima. Bento, valeu, abração. Obrigado. Então, agora eu vou fechar a sala, agradecendo demais a presença de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado.